Olá, sabe do que eu vou falar agora? Sobre a Mãe Lua e os seus ciclos. A gente sabe, né, que quando o astrólogo olha o mapa de uma pessoa, a gente fala assim, olha, é importante você olhar o signo solar, né, que é aquele que aparece, que todo mundo sabe, né, a que signo você pertence. Esse é o signo solar, é o signo onde que se encontra o Sol em trânsito, né, a cada 30 dias ele muda de signo. 30 dias são os 30 graus que em cada signo, né, de cada signo que compõe os 12 signos zodiacais, da mandala zodiacal, né? Mas a gente dificilmente consegue entender qual é o signo lunar e o que ele significa, né? É difícil porque, primeiro, a Lua muda de signo a cada 2 dias e meio aproximadamente, portanto é difícil você saber 10, 15, 20 anos depois, é onde está o teu signo lunar. Mas eu, essa semana, olhando assim, arrumando minha papelada, porque o ano passado, vai fazer agora um ano, eu vim, mudei de cidade, então vocês imaginam que deve ter coisas aqui que eu nem sei mais, a gente arruma, põe dentro de gavetas, põe dentro de pastas, e aí, na medida que eu estou organizando cursos, né, os cursos de novo, né, porque antes eram presenciais e agora são em videoaulas, e aí eu achei coisas escritas por mim que provavelmente já estão publicadas lá no meu site ou no Somos Todos Um, mas como faz 20 anos, aliás 21 anos que a gente publica, artigos que andaram se perdendo, que às vezes não estão organizados dentro do site. Então vamos falar sobre isso. A Mãe da Natureza realmente trata o homem como se fosse um filho. Quando nós nos dermos conta disso e falamos a sua linguagem, podemos usufruir, de fato, de tudo aquilo que ela tem de melhor, ou seja, aquilo que ela representa. Por causa dessa afinidade natural, que não é uma coincidência, os seres humanos, os animais, as plantas, é por isso que nós, todos, né, todas as estrelas, o Sol, o nosso sistema solar, a Lua, tudo está incluído numa só coisa. Por isso que a gente chama de somos todos um. Pertencemos todos ao mesmo, eu diria, ao mesmo átomo inicial de vida. Cada um é responsável pelo outro, aceitemos esse fato ou não. Aliás, nesse momento seria bom aceitar mesmo, sendo que esse é um dos sentidos primordiais da vida. A Lua sempre esteve em íntima relação com a Terra. Segundo a doutrina secreta, e aí doutrina secreta é Madame Blavatsky, eram coisas assim mais em moda no século XX, no início do século XX, nas sociedades secretas. Os cultos solar e lunar são os mais antigos do mundo. A gente aprende isso, que antigamente os seres humanos se guiavam muito mais pelos ciclos da natureza, seja Sol, seja Lua. Prevalecem ainda sobre o universo, para uns mais abertamente, para outros de maneira mais secreta. Assim, imagina que até hoje, na Nova Guiné, as mães, ao darem à luz, mostram os seus filhos para a Lua. Que coisa linda, né? Mostrar o filho para a Lua. A Lua cheia, especialmente, ou a Lua nova, que são os momentos mais, assim, onde tem mais partos, inclusive, né? E os rituais, por exemplo, que mesmo que a criança não nasça num desses momentos, numa dessas fases da Lua, que são os mais corriqueiros, mais comuns de acontecerem, existem povos que realmente mostram a criança para a Lua, para que a Lua as inunde dessa energia lunar, dessa luz de prata, né? E antigamente, e em muitos lugares ainda, o tempo é medido pelas fases lunares, cerimônias lunares, existem calendários lunares ainda muito comuns agora, até agora, em certas religiões. Mas a agricultura, há pessoas que vivem no mar, que vivem mais em contato com a natureza, elas têm uma
sincronicidade maior com os ciclos lunares, né? Plantar, eu fiz curso de paisagismo, tive empresa de paisagismo durante muito tempo, e a gente sabe que você não pode podar uma árvore, por exemplo, no momento de lua crescente ou de lua cheia, porque senão a seiva que está subindo na árvore pode depois fazer apodrecer a árvore. Então, existem momentos favoráveis para o plantio, existem momentos favoráveis para a colheita. Então, essas coisas, todo mundo que vive mais em contato com a natureza, os ciclos da natureza, percebe essa influência lunar. E é claro, as mulheres, quando menstruam, porque a nossa menstruação também tem uma influência muito grande com a lua, os ciclos lunares. Cientificamente, também foi estabelecida uma analogia entre a lua e o sol, para explicar o funcionamento dos cérebros humanos. É uma analogia, tá? O lado esquerdo, a parte solar, assimila as informações racionais. Portanto, temos que o hemisfério esquerdo, Yang, é masculino, ativo, supraconsciente, corresponde ao símbolo do sol. Em astrologia também, o olho esquerdo. Desculpe, o olho direito, porque já passa, né, nesse sentido. O olho direito é o olho solar. A metade esquerda do cérebro rege o lado direito do corpo, ou seja, o lado ativo e masculino do corpo. O hemisfério direito do nosso cérebro representaria a parte lunar, sendo responsável por nossas emoções, percepções, respostas psíquicas e emocionais. Trabalha com a energia yin, de polo negativo, não nesse sentido ruim, tá? É positivo, um é positivo, outro é negativo, tá? É para complementar o positivo. Atua sobre a natureza feminina, né? Que corresponde ao princípio lunar, ao lado noturno, emotivo, emocional e psíquico do indivíduo. E, portanto, rege o lado esquerdo e rege o lado esquerdo do corpo. Na medicina chinesa isso não corresponde, tá? Normalmente, para a medicina chinesa, o que é direito é uma coisa, o que é direito é outra. Eu sei porque quando eu aprendi a fazer EFT, que é uma técnica, e eu estudo também um pouco, eu estudei um pouco para entender um pouco o yin, o yang, né, nas correspondências das doenças. Então, realmente, na medicina chinesa não funciona exatamente da mesma forma, mas aqui no nosso entendimento, nós vamos considerar isso dessa forma. Bom, para completar a sua órbita em torno da Terra, a Lua leva cerca de, são 28 dias e um quarto, né, ou quase, não chega nem a ser 29 dias. Ela vira sempre a mesma face para o nosso planeta. Por quê? Porque é a maneira como ela faz a translação em torno do nosso planeta, ela não gira em cima de si própria, como acontece com a Terra, que tem um eixo, né, que faz girar. Então, ela sempre mostra a mesma face, olhando para nós, sempre da mesma forma e escondendo a outra parte. É estranho isso, né? Ela vira sempre a mesma face. Durante o tempo de visibilidade, por que é visibilidade? Porque ela recebe a luz solar, portanto é reflexo da luz solar, né? Ela não tem luz própria, é um corpo celeste. A visibilidade justamente sofre a influência dos raios solares que incidem sobre ela. E essa aparente luminosidade, né, quando ela está cheia, a gente fala, nossa, que lua luminosa, né? A gente consegue até enxergar no chão, né? E esse brilho é variável de intensidade, porque às vezes porque ela está mais distante, porque a elíptica dela não é redonda, mas oval, tá? Então, às vezes ela está mais perto da Terra, às vezes ela está mais longe, e assim ela recebe mais luz ou menos luz. As formas que nós damos exatamente por causa disso, damos um nome que são as fases lunares. A lua nova, né, nessa fase,
a face iluminada da Lua não pode ser vista da Terra. Por quê? Porque, porque a Lua está na mesma direção do Sol do que a Terra. Então, a parte iluminada fica virada para o Sol e para a Terra fica a parte escura, porque ela não tem luz própria, tá? É daí que vem a Lua nova, tá? Portanto, está no céu a maioria das vezes durante o dia. Tá? A Lua nasce por volta das 6 horas da manhã e se põe por volta das 6 da tarde, isso especialmente estando mais perto do equador terrestre e do equador celeste. Isso não é sempre igual, né? 6h10, 6h20, 6h30, dependendo se é inverno ou se é verão, tá? Modifica. A Lua do quarto crescente, tá? Ela mostra metade, né? Ela começa com um pedacinho e depois vai mostrando metade dela para a Lua, para a Terra. Vista do hemisfério sul, a forma da Lua lembra uma letra C. É engraçado que no hemisfério norte é o contrário, a gente enxerga, eu sei porque eu sou italiana e eu confundi durante muito tempo as luas, olhando para o céu. Porque para nós é o contrário, lembra mais uma letra D, a gente fala que é uma mulher grávida, é a barriga crescendo. Lua e Sol, vistos da Terra, estão separados por 90 graus, né, no momento dessa fase da Lua, que é a Lua crescente. Você vê que o crescente, na realidade, para nós, a letra C é ao contrário, mas no hemisfério norte é o outro lado, que realmente cresce a barriga. A Lua está ao leste do Sol, portanto, ilumina seu lado oeste. Ela nasce aproximadamente ao meio-dia, se põe por volta da meia-noite, sempre lembrando que não são horários exatos, tá? E a Lua cheia? Bom, tivemos uma lua cheia recentemente, né? Quando a gente nós tivemos 3 luas cheias muito perto da Terra, então a gente chamou de lua extraordinária, é uma lua exagerada, é uma lua nunca esteve mais perto. Não, na realidade isso acontece ciclicamente, né? A lua, quando ela chega no periélio, ela chega mais perto, no perigeu, desculpa, fica mais perto da Terra. Toda a face iluminada da Lua está voltada para a Terra na Lua cheia. Por quê? Porque na realidade o Sol estaria lá atrás, a Terra aqui e a Lua ali na frente, ela recebe toda a luz. Que é o momento em que normalmente acontece nas luas novas, na Lua cheia, são os eclipses, né? Acontecem os eclipses, é onde nós temos também a cabeça do dragão e a cauda do dragão. A Lua está no céu durante toda a noite com a forma de um disco inteira. A Lua e o Sol são vistos da Terra em direções opostas, portanto elas estão separadas 180 graus ou 12 horas. E a Lua nasce por volta das 18 horas, chega de noite e vai ficar a noite toda nos mostrando aquela face toda linda, iluminada. Se nesse momento tiver um alinhamento exato da Terra sobre ela, ela vai ter, como nós tivemos o eclipse o mês passado, a sombra da Terra em cima dela. E aí ela não vai aparecer, vai se eclipsar durante um tempo. Em geral ela aparece marrom, ela aparece escura, mas ela não desaparece inteiramente, diferentemente de quando existem os eclipses solares, tá? E no quarto minguante? No quarto minguante, a metade do disco iluminado, é a outra metade, vai ser visto da Terra. Ao contrário do que acontece durante o quarto crescente, a minguante no hemisfério sul tem a forma de um D e no hemisfério norte tem a forma de um C. A Lua estará a oeste do Sol, tá? Porque vai iluminar o lado leste da Lua. E ele nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia, mais ou menos, né? Sempre pensando que depende da latitude, da longitude, onde a gente se encontra, certo? Então, normalmente, a diferença é justamente 29 dias, aproximadamente, entre essas fases. As fases da Lua cheia, da Lua nova, e as fases da Lua do quarto crescente, do quarto minguante, mesma coisa. Bom, essa é a duração do mês sinódico, ou lunação, que é chamado período sinódico da Lua. Bom, então vamos ver quais são as próprias, assim.
Aqui eu coloquei alguma coisa sobre a saúde. O homem é o seu próprio remédio. Olha que coisas que eu encontrei, tá? Mas eu não vou falar de tudo hoje não, porque tem um monte de coisas sobre essas fases da lua, na agricultura, na fertilidade. Nossa, tem tanta coisa aqui anotada que até eu me surpreendi. Ser são e curar-se é também um de seus deveres. Prestar atenção ao corpo e dar-lhe aquilo que ele necessita é vital. Ao observar meticulosamente a natureza, o homem começou a se questionar. Você percebe como a gente está se tornando mais orgânico, buscando uma comida mais saudável dentro dos ciclos, né? Se você vai comer uma comida, come a comida que é daquela estação e não de outra estação que precisou de química para estar madura naquele período, né? Tudo é cíclico. Ao observar, o homem começou a se questionar, mas foi o fato de encontrar confirmação na vida cotidiana que validou as suas descobertas. Claro, o homem aprende, todo mundo, a ciência também aprende por experimentação, né? A energia da lua é curativa e as suas fases também têm influência sobre nossa saúde. O princípio terapêutico da lua baseia-se na utilização da luz que dela emana, com suas vibrações curativas e calmantes. Às vezes não, nas fases cheias, às vezes não é calmante, né? Bom, mas eu vou falar sobre isso. Vamos falar disso hoje, tá? E aí, a lua e suas respectivas fases podem reforçar o efeito curativo de um medicamento, seja na medicina energética, seja nas integrativas, como homeopatia, terapia floral, né? Hoje em dia tem as essências, né? As essências, óleos essenciais, tem um monte de coisas, né? Então, tudo isso é muito, porque essa energia catalisa os efeitos. As dietas alimentares. Durante a lua nova, a gente está falando disso porque estamos aqui naquela pandemia presos, está todo mundo engordando, então vamos lá. Quer iniciar uma dieta? Use a lua nova. Poder de desintoxicação do corpo está no auge. Portanto, quem jejuar um dia inteiro na lua nova, não precisa jejuar todas as semanas, não. Um dia. Jejuar não quer dizer não tomar água, tá? Você pode tomar água, tomar chás, né? E é muito bom para prevenir doenças e aumentar a resistência do sistema imunológico. Por quê? Porque é desintoxicante. Existem também sucos desintoxicantes, muito bom para tomar na lua nova. No quarto crescente, a lua reconstrói-se, acumula energia. Como resultado lógico, os alimentos são particularmente bem aproveitados. Por isso, muitas pessoas reparam que no período do quarto crescente, que é 14 dias depois da lua nova, né? Aumenta um pouco de peso. Acontece isso mesmo, com a mesma quantidade de comida, né? Tem períodos do mês que a gente engorda mais. Nunca se deve iniciar uma dieta no quarto crescente, tá? Então, prefira a lua nova. A lua cheia. A lua cheia é tão adequada para os dias de dieta quanto a lua nova. Quem fizer dieta com água mineral, chás, beneficia duplamente o corpo. Por quê? Especialmente elementos oligominerais. Porque na lua cheia, todos esses elementos ficam melhor absorvidos pelo corpo, tá? No quarto minguante, é a melhor para as dietas. Durante cerca de 14 dias entre a lua cheia e a lua nova, quer dizer, no meio, né? Os quilos parecem desaparecer mais depressa, sobretudo com menos esforços do que no restante do mês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, depois eu vou falar mais sobre a lua, o amor, os momentos dos namoros, mas tem uma coisa muito importante, né, que eu falo sobre a mulher, né, a lua e a mulher. A lua é feminina, aliás, por toda parte se fala da deusa lua, da grande mãe,
né? Doadora da vida, curandeira. A lua é misteriosa, é conhecida por muitas designações, veneradas em inúmeras culturas, né? O culto da Grande Mãe, que é ligado à Terra, também é ligado ao ciclo da lua. Ela representa o princípio feminino por excelência por causa de sua capacidade de gestar, proteger e nutrir os seus filhos. Por isso, a lua influencia todas as formas de fertilidade. A astrologia sabe disso. A concepção, a gestação e o parto são muito, muito inerentes aos ciclos lunares. A lua também rege o ciclo menstrual da mulher, que se for regular, ocorrerá também 28 dias e meio, mais ou menos, ou seja, um mês lunar. Se for um mês sinódico, assim, lá no meio do espaço, seria 29 alguma coisa, mas na Terra é mais parecido com 28 dias e um quarto. Do mesmo modo, esclarecer que a gestação na mulher não ocorre durante 9 meses solares, mas durante 10 meses lunares, tem a ver com a lua. Novamente, aqui nós temos ciclos de lua. Os Vedas e os Shastras, duas escrituras sagradas indianas tão antigas que ninguém sabe realmente quando elas foram escritas, de onde partiram esses ensinamentos. Mas elas afirmam que as almas individuais descem das regiões astrais ao mundo material juntamente com os raios do Sol e da Lua. A visão científica do mundo descreve o Sol como imensamente maior do que a Lua, mas na realidade, quando visto do ponto de vista da Terra, ambos os discos, né, aquelas bolas, parecem ser exatamente iguais. Por isso que existem os eclipses. Se não tivesse essa distância igual em certos períodos do ano, não aconteceriam os eclipses. Os parciais acontecem quando a Lua está muito perto da Terra e os que eu estou falando, os eclipses solares parciais acontecem quando a Lua está mais perto da Terra e quando a Lua está mais longe da Terra, ela encobre completamente o Sol. Não são do mesmo tamanho. Por que Deus colocou nessa distância? Para nos ensinar alguma coisa, não é? Enfim, sabemos que o Sol permanece sempre o mesmo, então é a Lua que faz isso. Ela chega mais perto, ela chega mais longe, ela apresenta uma parte, ela apresenta uma outra parte, se esconde uma parte. Olha como é difícil compreender essa mensagem, né, que o Criador colocou no nosso sistema solar. E nas antigas civilizações, as mulheres eram vistas como filhas da deusa lunar. Porém, eram a sacerdotisa, especialmente, que é o número 2, é o segundo arcano do tarô, é a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela tem uma energia lunar, tá? A consciência psicológica da mulher, sabe esse sexto sentido que a mulher tem, que não existe nos homens, tá? É lunar. A sua luz é uma luz branda, não é uma luz que queima, né? A luz da lua funde as coisas mais do que separa. Ela não tem uma definição exata, mesmo nos dias de lua muito clara, a sombra e a luz, ela não tem uma linha de definição muito clara. E aí, nesses momentos, a lógica, que é objetiva, é mais para o lado masculino, ela desaparece. E ela fica mais evidente, fica os sentimentos, as emoções e as intuições femininas. É verdade que conforme as fases da lua, nós temos também, por exemplo, uma retenção de líquido maior. Essa retenção de líquido influencia o nosso cérebro e daí as pessoas que têm problemas psíquicos graves podem ter surtos, né? A gente sabe das lendas, né? Daquelas lendas dos os lobos uivantes na lua cheia, enfim. Não vamos entrar nesse assunto. No meu próximo vídeo, né, quando tiver um tempinho, nós vamos falar também de beleza,
atitudes benéficas, como é que você vai controlar o peso. Eu vou continuar conversando sobre a Lua. E também colocarei também os videozinhos sobre a Lua nos signos, que eu vou verificar lá no site e aqui no YouTube, quais eu já publiquei, para continuar a fazer minhas análises e ajudar vocês com a astrologia, tá bom? Uma boa semana. Obrigada pela escuta. Se clique aqui, que eu já cheguei aos 2.000, mas eu quero mais e mais e mais pessoas, mais cliques, tá bom? Obrigada, muito obrigada para vocês. Tchau.